E aí pessoal, aqui quem fala é o William, sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Vamos dar continuidade aqui com o nosso projeto de banco de dados, que nós fizemos na aula passada, a parte da criação da conta. Então a gente já aprendeu a fazer o login, já aprendemos a criar uma conta, salvar em banco de dados e criptografar a senha. Tá? Porém, quando eu faço um login aqui, ele compara o meu e-mail e minha senha e faz o cara ser redirecionado lá para o level 1, para a fase 1. Porém, eu sei que os dados informados aqui estão corretos, mas eu não sei quem que logou. Então, na hora que o jogador loga no layout 1, eu não sei quem que é, eu só sei que os dados que ele digitou estão corretos. E hoje a gente vai aprender justamente isso, a verificar quem que está logando no nosso jogo, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma conta aqui, ó. Seu William, @polargames, e minha senha vai ser test. Criei, vamos ver aqui, só tem o João, agora tem o William lá e minha senha criptografada. Se eu logar aqui com o William @polargames, teste 2, por exemplo. Ó, dados incorretos, agora teste, que foi o que eu cadastrei, e ele vai lá para minha fase 1. Porém aqui eu não sei quem que logou. Ah, quem que tá aqui? É o João? É a Maria? É o William? Quem que é esse cara que tá jogando agora que logou? Eu não tenho esses dados, então nós vamos aprender a recuperar isso aqui dentro do layout. Para ficar mais interessante, eu vou estar aumentando esses campos aqui. Ó. Hoje nós temos nome, e-mail e senha. Então eu vou vir aqui em estrutura e vou estar colocando aqui, ó, adicionar uma coluna depois da senha. E vou dar um executar. Então digamos que nós temos lá, sei lá, ó, chamar de cash, ou seja, o dinheiro lá do cara, né? Então, se for números inteiros, por exemplo, 5, 10, 11, 12, você deixa int. Se você for guardar valores como 35.5, 45,5, aí você usa o decimal aqui, tá? Então, você sempre tem que tomar cuidado. Se você for usar texto, você usa varchar e deixa um tamanho aqui para ele. O tamanho máximo é 255, tá? Que cabe. Ou seja, 255 caracteres. Se você quiser um texto que passe disso, você usa o text. Isso aqui é tipagem de variável, tá? Coisa simples de programação, não vou entrar muito em detalhes. Bom, meu cache não vai ter número quebrados, então vou deixar int. Vou deixar só aqui e vou dar salvar. Então, o jogador lá tem cache. E vou criar mais uma tabela aqui chamada banido, por exemplo. E aqui nos comentários eu posso deixar assim, ó. 0 significa não. É só uma anotação, tá? E 1 significa sim. Tem aqui também o padrão. Você pode deixar como definido e você escolhe um valor. Ou seja, para cada nova cadastro que tiver no meu banco, ele vai inserir 0 como padrão. Tá? Então o usuário se cadastrou hoje. É lógico que ele não vai estar banido, né? Porque ele fez o login hoje. Então ele já vai pegar como padrão 0. Aí na hora de logar eu posso verificar se o banido está igual a 1 ou igual a 0 e falar, opa, esse cara foi banido, entendeu? E eu posso estar trocando os dados do cara diretamente aqui. Então se eu quiser que o William esteja sem de cache, eu venho aqui e troco. Hoje eu estou trocando como administrador, porém o cara pode pegar moedas no jogo e atualizar automático aqui. Isso da parte de atualização de dados nós vamos ver na próxima aula. Nessa aula agora é só como recuperar os dados que estão aqui no meu layout aqui do jogo, beleza? Então galera, feito isso, esses dados que eu usei aqui eles podem estar na mesma coluna, porém pode ter várias formas de armazenar. Digamos assim, eu tenho um cadastro de categorias, né? E eu tenho um cadastro de produtos. Então, um produto pode estar em várias categorias ao mesmo tempo, tá? Ele pode ser, por exemplo, a mesma roupa numa categoria X e a mesma roupa numa categoria Y. Aí eu teria que relacionar as tabelas. Isso daqui a gente pode ver em uma aula futura, tá? Mas como esses dados aqui são comuns, eu posso deixar eles numa mesma tabela. A gente não vai estar trabalhando com chave estrangeira, tá? Daí a gente usa Foreigner Key, que é uma chave estrangeira. Nós só estamos trabalhando com chave primária. Por enquanto, tá? Bom, isso aqui não vem muito ao caso, vamos ao que interessa. Aqui está nosso script de jogadores, vamos dar uma analisada aqui, ó. Então, quando o cara faz o login,
ele verifica lá passando o meu campo e-mail e meu campo senha. Para quem? Para esse arquivo aqui. Tá? Então, e-mail e senha. Eu tenho uma variável lá na minha classe de jogadores, uma variável não, uma função lá na minha classe de jogadores, que verifica se esse cara aqui existe ou não. Se esse cara existir, ele vai me retornar 1. Se ele não existir, ele vai me retornar 0. É o que eu faço aqui no construct. Ó. Se retornar 0, dados incorretos, tente novamente. Se retornar 1, eu estou mandando o cara para o level 1. Porém, eu não sei quem que é o cara que está indo para o level 1. E é isso que a gente vai descobrir agora. Então, por enquanto, eu vou desabilitar essa função aqui. E nós vamos criar algumas variáveis globais aqui. Ó. A primeira dela vai ser nome. Tá? Então, vai ser texto. A segunda vai ser o e-mail. A senha a gente não armazena, tá? Isso daqui é o meu jogo, né? Então, se você não quiser armazenar e-mail, por exemplo, você não armazena. Eu estou fazendo só para mostrar para vocês ali. Né? A outra lá é o cache, por exemplo. Então, vai ser um número, tá? Cache igual a 0. E se o cara está banido... Na verdade, essa daqui eu nem preciso mostrar aqui. Não preciso carregar aqui, porque ele faz uma comparação. Então, vou trabalhar com esses 3 dados aqui primeiro. Nome, e-mail e cache. Que é o jogo mais importante. Então, aqui na resposta 1, galera, é o seguinte. Quando ele logar, eu tenho que armazenar os dados dele nessas variáveis aqui. Porém, eu não tenho os dados deles nesse 1 aqui, tá? Eu teria que pegar, por exemplo, só o nome, só o e-mail, só o cache, só, sei lá o que, o resultado que você quiser. Então, como é que você faria? A princípio, vai ter que ter um número dizendo se o cara logou ou não, para ele entrar dentro dessa condição aqui, ó, 1 ou 0, e depois seria os dados. Então, seria alguma coisa assim, ó, primeiro parâmetro é 1, o segundo seria o nome do cara, o terceiro é o e-mail, e o quarto lá seria o cache, por exemplo, tá? Só que como que eu pego o que está vindo no banco? Simplesmente, essa variável verifica, ela tem um array dentro dela com todos os resultados dessa linha. Então, essa variável aqui contém o nome, contém o e-mail, contém a senha, contém o cache, contém o que você colocou aqui na estrutura. Como que ele sabe o qual que eu estou pegando? Porque você já está fazendo aquela carry relacionando o e-mail e senha. Então, como eu verifico se ele tem tudo, simplesmente eu faço assim. Número 1 fixo para dizer que deu certo, ou seja, ele achou um cara com esse e-mail com essa senha. E aqui eu faço o seguinte, verifica setinha nome. Verifica setinha e-mail. Setinha e o nome, por exemplo, e-mail é relacionado ao campo. Então tem que ser exatamente como está aqui. Se eu colocar e-mail, já não vai funcionar, tá? Então tem que ser exatamente como está lá. Verifica cache. Estou puxando esses 3 dados aqui. O banido eu vou deixar aí de tarefa para vocês fazerem, né, digamos assim, para você pensar um pouco. Para melhorar a tua lógica, eu não vou estar mostrando aqui. Então, se deu certo, ele tem que me mostrar isso daqui do meu usuário. Vamos fazer um teste rápido. Eu vou mandar esse login, é esse texto que fica aqui embaixo. Eu vou copiar e colar ele aqui, ó, antes dele entrar no resposta 1, que agora ele não vai entrar no resposta 1, porque imagina o seguinte, a resposta do meu Ajax está vindo essa linha toda aqui. Então, se eu for comparar essa linha toda aqui com 1, nunca vai bater, tá? Porque ele deveria exibir exatamente como veio na minha linha ali. Porém, a gente vai usar uma função ali para estar quebrando, digamos, esses espaços ali, tá? Então aqui, ó, depois que ele fez o login, eu vou mandar ele exibir o que está vindo do Ajax. Ajax.lastData. Até aqui sem segredo nenhum, tá? Então vamos lá. Polar Games, a senha teste. Ó, então veio o William, veio o William@Polar Games e veio lá o meu cache do meu banco de dados, tá? Porém ele veio numa string só. Aí, galera, no construct tem uma função para a gente separar essa string. Qual função que é essa? Eu já mostrei ali, é a tokenet. A tokenet ela espera 3 parâmetros ali. O primeiro deles é o texto, o segundo é o index e o terceiro é o separador. Como assim? O que seria o texto? O texto seria isso daqui, o que está vindo aqui, tá? Então, para mim colocar aqui, o meu texto seria tokenet ajax.lastData, vírgula. O segundo é o índice. O índice, o que é o índice?
é o índice do array, ou seja, na qual posição isso daqui está gravado. Ele começa assim. Então, se eu coloquei aqui antes do vírgula o número 1, esse índice aqui vai ser o 0. O verifica nome aqui vai ser o 1. O verifica e-mail, 2. O cache, 3. E assim sucessivamente. O array sempre começa no 0, tá? Então, eu sempre tenho que começar no 0. Então, se eu quisesse o nome, por exemplo, meu índice seria 1. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, que meu índice é 1, ele iria puxar o nome. Qual separador? Ou seja, o que está separando os dados? Aqui eu coloquei uma vírgula, mas eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Poderia colocar um chapéuzinho, qualquer negócio aqui. Eu coloquei vírgula para ficar mais fácil. Ou uma barra, entende? Então o terceiro parâmetro é o meu separador, que é uma vírgula. Eu vou pôr ela entre aspas. E vou fechar aqui. Então aqui eu estou dizendo que eu quero o meu texto vindo do Ajax, no meu índice 1, e o meu separador é vírgula. O que ele tem que retornar aqui? O meu nome. Meu nome está no índice 1, porque o meu ID é 0, e está vindo aqui esse daqui que é o nosso texto ali. Então vamos fazer um teste para ver se deu certo? Ó. Deixa eu copiar isso aqui para não ficar digitando da próxima vez. Teste. E olha lá, pegou meu nome. Ah, agora digamos que eu queira pegar o e-mail. Simplesmente eu venho aqui, o e-mail lá é o índice 2, 0, 1, 2. Então eu colocaria aqui, índice 2. E olha, ele tem meu e-mail. E fazendo isso vocês já, digamos, já manjam, né, o que vocês têm que fazer agora. Simplesmente alimentar essas variáveis. Então, system, setar o valor da minha variável nome, com tokenet. Opa, deixa eu colocar isso aqui, qualquer coisa aqui por enquanto, daí eu vou copiar esse de cima aqui, ó. Copiei e vou colar aqui agora. Então, tokenet do meu Ajax. Qual índice que é o nome? Vou voltar lá, ó, é o índice 1. Então, vou vir aqui. Beleza. Copiei e colei. E agora eu vou lá para o meu e-mail. Vou trocar o índice aqui, vai ser o índice 2. Uma coisa que a gente esqueceu aqui que é importante, que a gente vai usar para atualizar, é o ID do usuário. Tá? Isso aqui tem que ser importante também. Aqui eu acho que eu vou colocar ele antes aqui do nome. Tá? Então vai mudar um pouco os índices. O índice 2 vai ser o ID. Nome 3 e e-mail 4. Tá? Só vai incrementar um aqui. Ó. Esse é 2. Aqui vai ser 3. Copiar, colar. Meu ID vai ser 1. Tá? Bom, só que isso daqui eu teria que fazer depois que o cara logasse, né? Ou seja, depois que a minha resposta for 1. Ou seja, deu certo? Deu, eu faço isso daqui. Porém, a minha resposta aqui não vai ser 1, vai ser essa linha inteira. Então aqui eu teria que fazer um tokenet para comparar se é igual a 1. Porém, vai ficar assim, ó. Então, se o 1 está vindo aqui, ó, por primeiro, ficaria lá. Tokenet, o meu texto, vírgula, o meu índice, que é 0, e o meu separador. Só que é o seguinte, esse 1 que está vindo aqui, como ele está entre aspas duplos, ele é um texto. Então, na hora do construct comparar isso daqui, ó, se a minha resposta lá for igual a 1, para ele não vai dar certo, porque isso daqui é um texto, eu tenho que converter isso daqui em um número. Então, para mim converter um número, eu uso a função int. Coloco um int aqui. E agora, eu tinha a resposta lá, é igual a 1. Ele vai fazer isso daqui para mim, tá? Eu já tenho um número, é mais garantido que ele converta o número para 1. Então, eu tenho o ID, o nome, e-mail, faltou o cache aqui só, para me atualizar. Cache é o índice 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. É. Vou eliminar os espaços que tem aqui. Bom, depois que ele fez tudo isso, aí você mandaria ele pro layout lá do jogo. Né? Vamos ver se deu certo. Ó. Vocês podem clicar aqui no Debug Layout. Para que serve isso? Vocês conseguem ver as variáveis aqui. Então, o cache está com 0, o e-mail está vazio, o meu ID usuário está vazio, o meu nome está vazio.
No momento que eu logar aqui, essas variáveis têm que se preencher. Teste, não é teste, é o william@polargames.com.br e a senha teste. Fazer login e olha lá, as minhas variáveis já estão sendo populadas com o meu usuário. A partir daqui eu tenho já os dados do usuário no meu jogo. Eu posso trocar de layout tranquilamente, que isso daqui não se perde. Então eu vou lá para o layout de criar conta. É um outro layout novo, ó, que é o cadastro do usuário. Repare que isso daqui não vai se perder. Ó. Fui para lá, voltei, voltei. É lógico, isso aqui vai se perder quando acontecer o quê? Quando você atualizar a tua página. Daí vai se perder. Aí fica a teu critério, né? Por exemplo, tem jogos que fazem assim, depois que você passa uma fase, você sincroniza com o banco de dados. Então, digamos, acabei de fazer login no jogo, pego todos os meus dados e armazeno em variáveis globais. Estou jogando, estou ganhando pontos, estou ganhando cash, dinheiro, o que for, né? Vai depender da lógica do teu jogo. Chegou uma hora que você tem que salvar, você vai fazer uma ação para sincronizar os dados que você acumulou no jogo com o teu banco de dados, tá? Então, a partir daí, a gente não vai estar recuperando os dados, a gente vai estar atualizando. Vai ser o contrário, a gente vai mandar do construct de novo para o banco de dados. Só que sem fazer um cadastro novo. Nós vamos atualizar o já existente. Por exemplo, eu quero atualizar o cache do William, quero atualizar o cache do João, ou quero banir só o João, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo na próxima aula. A partir daqui, galera, não tem muito segredo. Vocês tendo essa variável aqui, ó, ela é acessível em qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu estou lá no level 1, vou fazer um teste aqui só para vocês verem. Eu coloquei na layer hide, na layer venceu. Deixa eu mudar ela para layer main. Então, eu vou chamar esse cara aqui de tester, tá? E no level 1, que é a minha Event Sheet 1, na hora que startar o layout, vou mandar o teste receber a minha variável nome lá, por exemplo. Veja que eu não estou com a variável global aqui nessa Event Sheet, eu estou com ela aqui. Porém, ela é acessível em qualquer lugar, desde que eu faça o login, né? Se eu iniciar direto no level 1, é óbvio que ele não vai. Aqui faltou um detalhe. Depois que eu fizer tudo isso, você pode até colocar aqui um white, por exemplo, aguarde, estamos sincronizando os dados. Um negócio fake, assim, só para o jogador não ficar esperando, né? Então, eu vou dar um tempo ali e depois vou mandar o cara pro level 1. Vamos fazer o teste. E mando pro level 1. E olha lá, tá o William lá, meu nome. E eu sei quem está logado no jogo já, buscando via banco de dados. Bom, nessa aula era isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, deixem aí no comentário e até a próxima. E aí pessoal, aqui quem fala é o William, sejam bem-vindos a mais uma